Segundo a Torá, os 10 mandamentos, também conhecidos como Decálogo, foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Eles servem como os princípios fundamentais da lei e moralidade para o povo de Israel. Os 10 mandamentos estão registrados em 2 livros da Torá, Êxodo, Shemot, capítulo 20, e Deuteronômio, Devarim, capítulo 5. Embora as formulações sejam ligeiramente diferentes, o conteúdo central é o mesmo. A seguir estão os 10 mandamentos, com base na versão de Êxodo 20. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Os 10 mandamentos foram escritos por Deus. A história descreve que Deus os gravou em 2 tábuas de pedra e as entregou ao profeta Moisés no Monte Sinai. No entanto, a narrativa bíblica também apresenta uma nuance sobre esse evento. A primeira versão das tábuas, obra de Deus, foi quebrada por Moisés em um momento de fúria ao ver a idolatria do povo de Israel. Em seguida, Deus instruiu Moisés a preparar novas tábuas, nas quais ele mesmo reescreveu os mandamentos. Portanto, a Torá afirma que a autoria dos 10 mandamentos é divina, sendo que Moisés foi o intermediário que recebeu e transmitiu a lei ao povo. De acordo com a Torá, a escrita dos 10 mandamentos foi um ato divino e extraordinário, realizado por Deus diretamente. As 2 tábuas da lei. A narrativa, encontrada principalmente no livro de Êxodo, descreve que Deus se manifestou a Moisés no Monte Sinai e lhe entregou os mandamentos em 2 ocasiões diferentes. Primeiras tábuas. Deus escreveu os mandamentos em 2 tábuas de pedra usando o dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Essas tábuas eram consideradas a obra de Deus. No entanto, ao descer do monte e ver o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés ficou furioso e as quebrou. Segundo as tábuas, após o arrependimento do povo, Deus instruiu Moisés a preparar novas tábuas. Desta vez, Moisés esculpiu as pedras, mas a escrita foi novamente feita por Deus. O relato enfatiza que a palavra divina foi recriada nas novas tábuas, restaurando a aliança com o povo de Israel. Essa história destaca a origem sagrada e a importância central dos mandamentos como uma lei diretamente concedida por Deus, e não uma criação humana. De acordo com a Torá, Deus se manifestou a Moisés de maneiras notáveis, mas nunca em uma forma física ou corporal. A ausência de uma representação visível é um ponto central na fé judaica, que proíbe a criação de imagens de Deus. As principais manifestações a Moisés foram a sarça ardente. No primeiro encontro, Deus apareceu a Moisés em uma sarça que queimava, mas não era consumida pelo fogo. Êxodo 3, 1-6. Este foi o momento em que Deus o chamou para libertar o povo de Israel do Egito. A nuvem e o fogo. Durante a peregrinação no deserto, a presença de Deus se manifestava através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, guiando o povo. A voz no Sinai. No Monte Sinai, Deus falou a Moisés no meio do fogo, Deuteronômio 4, 15-19, e o som de sua voz era tão poderoso que o povo pediu a Moisés para ser o intermediário, temendo morrer se ouvissem a voz de Deus diretamente. Face a face. Embora a Bíblia afirme que em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Deuteronômio 34, 10. A Torá deixa claro que isso não significa que Moisés viu o rosto de Deus. A expressão face a face é interpretada como uma proximidade e intimidade sem precedentes, onde Deus falava diretamente com Moisés, sem intermediários. Essa forma de revelação, não visual,
mas através de fenômenos naturais da palavra falada, reforça a ideia de que Deus é um ser espiritual e não pode ser limitado ou representado por uma imagem material. A forma como Deus escreveu os 10 mandamentos é descrita de maneira extraordinária e simbólica, ressaltando o caráter divino da lei. A passagem-chave para entender isso está no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando ele tinha acabado de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. A expressão dedo de Deus não deve ser interpretada de forma literal, como se Deus tivesse um corpo humano com dedos. Na teologia judaica, essa frase é uma metáfora para o poder e a ação direta de Deus. Ela significa que os mandamentos não foram escritos por Moisés ou por qualquer ser humano, mas foram criados diretamente pela força divina. A narrativa enfatiza a santidade e a origem sobrenatural da lei, mostrando que os mandamentos são um presente direto de Deus para a humanidade. O ato de Deus escrevendo com seu dedo reforça a ideia de que a lei é perfeita e inalterável, pois vem de uma fonte absoluta. Os 10 mandamentos possuem divisões que refletem a sua estrutura e propósito. De acordo com a tradição judaica, eles são divididos em 2 partes, que correspondem às 2 tábuas de pedra que Moisés recebeu no Monte Sinai. As 2 divisões dos mandamentos. A primeira tábuas, primeiros 5 mandamentos, esta parte lida com os deveres do ser humano para com Deus. Eles estabelecem a base para a relação entre o povo de Israel e o Criador, focando em monoteísmo, adoração e santidade. Eu sou o Senhor, teu Deus, reconhecimento da existência de Deus. Não terás outros deuses, proibição da idolatria. Não tomarás o nome de Deus em vão, respeito pelo nome divino. Lembra-te do dia do sábado, observância do Shabat, sábado, como um dia sagrado. Honra teu pai e tua mãe. Considerado o mandamento que liga as 2 tábuas, pois honrar os pais é honrar aqueles que foram os parceiros de Deus na criação de uma pessoa. Ele representa a reverência à autoridade e à vida que Deus deu. A segunda tábua, últimos 5 mandamentos, esta parte trata dos deveres do ser humano para com o próximo. Eles formam a base da moralidade e da justiça social, focando nas relações interpessoais. Não matarás, respeito à vida humana. Não adulterarás, respeito à família e ao casamento. Não furtarás, respeito à propriedade. Não dirás falso testemunho, respeito à verdade e à honra. Não cobiçarás, respeito àquilo que pertence ao próximo, abordando a moralidade interna e o pensamento. Essa divisão mostra que a Torá estabelece uma conexão direta entre o relacionamento de uma pessoa com Deus e seu comportamento em relação aos outros, mostrando que não é possível honrar a Deus sem tratar o próximo com justiça e respeito. A aplicação da primeira tábua dos 10 mandamentos, que trata dos deveres dos humanos para com Deus, funciona como a base de toda a vida religiosa e espiritual no judaísmo. Ela estabelece a fundação na relação entre o povo de Israel e o Criador, e seus mandamentos não são apenas regras, mas princípios que moldam a identidade e a prática judaica. Veja como cada um desses 5 mandamentos é aplicado. 1. Eu sou o Senhor, teu Deus. Este primeiro mandamento não é uma proibição, mas uma afirmação. Ele estabelece a crença fundamental de que existe um único Deus que é o libertador de Israel e o Criador do universo. Sua aplicação na vida de um judeu significa reconhecer Deus, aceitar a soberania de Deus sobre a vida e o mundo. Ter fé, emuna a cultivar uma fé profunda e constante em Deus, sua providência e sua bondade. Estudar a Torá, estudar as Escrituras, a tradição oral para aprofundar a compreensão de Deus e de sua vontade. 2. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Este é o mandamento que proíbe a idolatria. Sua aplicação é muito direta. Rejeitar a idolatria. Não adorar nenhum outro Deus, divindade, ídolo, pessoa ou qualquer coisa que não seja o Deus único. Evitar imagens. Não criar ou usar imagens ou esculturas para adoração. O judaísmo proíbe a representação de Deus, pois ele é infinito e não pode ser contido em uma forma física. A adoração deve ser puramente espiritual, sem mediadores visuais. 3. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Este mandamento se refere ao respeito pelo nome de Deus. Sua aplicação inclui não fazer juramentos falsos,
Não usar o nome de Deus em juramentos que não sejam verdadeiros. Isso demonstra desrespeito e diminui a santidade do seu nome. Respeitar o nome de Deus. Não usar o nome de Deus de forma casual, frívola ou em contextos profanos. A reverência pelo nome de Deus reflete reverência por Deus em si mesmo. 4. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Este mandamento estabelece a santidade do Shabat, sábado. Sua aplicação prática é um dos pilares da vida judaica. Descansar, abster-se de trabalho criativo, negócios e atividades mundanas no 7º dia da semana. Observar as leis. Seguir uma série de regras específicas que definem o que é considerado trabalho no Shabat. O objetivo não é apenas a inatividade, mas a criação de um espaço e tempo sagrados, dedicados à oração, ao estudo e à família. Santificar. O Shabat é um dia de alegria e de conexão espiritual com Deus. Ele serve como um lembrete semanal da criação do mundo e da libertação do Egito. 5. Honra teu pai e a tua mãe. Embora este mandamento pareça pertencer às relações interpessoais, a tradição judaica o coloca na primeira tábua por um motivo crucial. Honrar os pais é visto como honrar a Deus. Honrar os pais. Cuidar deles, tratá-los com respeito, escutar seus conselhos e reconhecer o papel que eles tiveram na criação. Reconhecer a parceria. O judaísmo ensina que há 3 parceiros na criação de uma pessoa: Deus, o pai e a mãe. Ao honrar os pais, uma pessoa honra o ato de criação divina, mostrando gratidão e respeito à fonte de sua própria vida. Esses 5 mandamentos, juntos, formam um sistema coeso que orienta o judeu a cultivar uma relação de reverência, obediência e proximidade com Deus, estabelecendo a base para todas as outras leis da Torá. Segundo a lei judaica, Halaká, a grande maioria dos mandamentos, mitzvot, pode ser suspensa para salvar uma vida humana, um princípio conhecido como pikuach nefesh. A única exceção a essa regra, ou seja, os mandamentos que não podem ser violados mesmo sob ameaça de morte, são 3. Idolatria. A vodas a uma pessoa não deve adorar ou se prostrar diante de ídolos, mesmo que a recusa resulte em sua morte. O monoteísmo absoluto é um princípio fundamental do judaísmo. Derramamento de sangue. Shefishat damim. Ninguém deve matar outra pessoa para salvar a própria vida. A lei judaica entende que a vida de uma pessoa não tem mais valor que a de outra. Relações sexuais proibidas, Gilui Araió, isso inclui incesto e adultério. A proibição dessas relações é tão severa que uma pessoa deve morrer em vez de transgredi-las. Esses 3 mandamentos são considerados os pilares da moralidade e da fé judaica. A violação deles, mesmo sob coerção, é vista como um rompimento fundamental da relação com Deus e da ordem social. Todos os outros mandamentos, como o Shabat, as leis dietéticas, Kashrut e os mandamentos de oração, podem e devem ser deixados de lado para salvar uma vida. O 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Este mandamento é único porque trata de um desejo ou pensamento, não de uma ação. Ele proíbe a inveja e a cobiça, que são consideradas a raiz de muitas transgressões, como o roubo e o assassinato. A lei judaica ensina que a paz interna e a satisfação com o que se tem são essenciais para uma vida moral. Desejar as coisas do próximo, ou cobiçar, é um mandamento que não tem exceções e não pode ser violado. O 10º mandamento, não cobiçarás, é único por proibir um estado mental, um desejo, em vez de uma ação. Ele se distingue dos outros mandamentos da 2ª tábua, como não matar ou não roubar, que podem ser violados em circunstâncias extremas, como para salvar uma vida. A natureza da cobiça. A cobiça é vista no judaísmo como a raiz de muitas transgressões. A Torá proíbe o desejo de possuir a casa, a esposa ou qualquer bem do próximo, porque esse desejo é a semente que leva a ações negativas como roubo, engano e até assassinato. O mandamento de não cobiçar visa purificar o coração e a mente, antes que o pensamento se transforme em ação. Porque não há exceções. O princípio de pikuach nefesh, preservação da vida, se aplica a transgressões que são necessárias para salvar uma vida. A cobiça, no entanto, é um desejo interno, não uma ação. Ninguém precisa cobiçar para salvar a própria vida.
O desejo de cobiçar não leva à morte, a menos que a pessoa haja sobre ele. Portanto, não há circunstância em que cobiçar o que pertence ao próximo possa ser considerado aceitável. Em resumo, o mandamento de não cobiçarás é um mandamento absoluto. Ele não lida com situações de vida ou morte, mas com a moralidade interna de uma pessoa, e a sua aplicação é plena e sem exceções. O dever do indivíduo é controlar seus desejos e cultivar a satisfação com o que tem. A cobiça, desejar as coisas do próximo, jamais pode ser justificada para salvar uma vida, de acordo com a lei judaica. O princípio de Pikuach Nefesh, a preservação da vida, se aplica a ações que violam a lei, mas que são necessárias para evitar a morte. Por exemplo, roubar um pão para não morrer de fome. No entanto, cobiçar não é uma ação, é um estado mental, um desejo interno. Há diferença entre cobiça e ação. A cobiça é a raiz que leva a uma transgressão. Por si só, ela não salva vidas, nem coloca uma vida em perigo. Uma pessoa pode desejar a casa de seu vizinho, mas esse desejo não afeta sua sobrevivência. A lei proíbe o desejo em si para impedir que ele se transforme em uma ação, como roubo ou assassinato, que poderia colocar uma vida em risco. Portanto, não há nenhuma situação em que cobiçar o que pertence ao próximo possa ser visto como uma necessidade para salvar a vida, pois o desejo não é uma ferramenta de sobrevivência. O mandamento de não cobiçarás é um mandamento absoluto, que visa a pureza do coração e da mente. Segundo a lei judaica, halakha, uma pessoa submetida a uma relação sexual de bestialidade, necrofilia ou qualquer outra forma de relação proibida, sob coação extrema, não viola os 10 mandamentos nem a vontade de Deus. O princípio central aqui é o de Wans, que em hebraico significa coerção ou compulsão. A lei judaica faz uma distinção clara entre um ato pecaminoso cometido por vontade própria e um ato imposto pela força, sob ameaça de morte. O princípio da coerção, Wans. A lei judaica considera que um indivíduo que age sob coerção não é responsável por suas ações. Deus não pune uma pessoa que é forçada a violar seus mandamentos. Quando uma pessoa é forçada a cometer uma transgressão contra sua vontade, a transgressão não é atribuída a ela. O contexto de Pikuach Nefesh e as exceções. O caso da bestialidade é particularmente relevante no contexto de Pikuach Nefesh, a preservação da vida. Conforme discutido anteriormente, a maioria dos mandamentos pode ser violada para salvar uma vida. No entanto, há 3 transgressões que, em tese, exigem o martírio em vez da violação, mesmo sob coação. Idolatria. Assassínio de um inocente. Certos atos sexuais graves, como incesto e adultério, conforme a interpretação rabínica, Gilui Araió. A bestialidade se enquadra na categoria de Gilui Araió. No entanto, a lei é clara. Essa exigência de martírio só se aplica se a pessoa for forçada a cometer o ato em público diante de 10 judeus, como um ato de apostasia forçada. Se o ato ocorrer em particular, a pessoa deve fazê-lo para salvar sua vida e não é considerado um pecador. Quando a pessoa não está cometendo o ato por vontade própria ou por prazer, mas sim sofrendo um ato de violência e constrangimento. Por não ser um ato voluntário, ela não viola a vontade de Deus. Em resumo, a pessoa que é forçada a tal ato não viola os mandamentos. A lei judaica se preocupa com a intenção do coração e a liberdade de escolha. Quando essa liberdade é retirada pela força, a responsabilidade pela transgressão não recai sobre a vítima. O incesto, uma das proibições sexuais graves, ou Gilui Araió, é um dos 3 pecados que não podem ser cometidos para salvar uma vida. A pessoa deve escolher o martírio em vez de cometer o ato. O princípio de Pikuach Nefesh e suas exceções. O princípio geral da lei judaica é que a vida é sagrada e a maioria dos mandamentos pode ser violada para salvá-la. Isso é conhecido como Pikuach Nefesh. No entanto, há 3 proibições que são consideradas tão graves que não se aplicam a esse princípio. Elas são idolatria, avodah zara, a adoração de falsos deuses, derramamento de sangue, shefishat damim, o assassinato de uma pessoa inocente, relações sexuais proibidas, Gilui Araió inclui incesto e adultério. Esses 3 pecados são considerados os pilares da moralidade e da fé judaica. A violação de qualquer um deles, mesmo sob ameaça de morte, é vista como um rompimento fundamental da relação com Deus.
O caso de coerção. A lei judaica faz uma distinção importante. A pessoa é obrigada a escolher a morte em vez de cometer esses 3 pecados somente se a coerção ocorrer em público, na frente de 10 judeus, e for um ato de apostasia forçada. Se a coerção ocorrer em particular, a pessoa é autorizada a cometer o pecado para salvar sua vida, com exceção do assassinato, que nunca é permitido. Portanto, em um contexto privado, uma pessoa submetida à coerção para cometer incesto poderia fazê-lo para salvar sua vida, mas em um contexto público, ela seria obrigada a escolher a morte. Em resumo, o incesto é uma das poucas transgressões que, em certas circunstâncias, não pode ser perdoada em nome da preservação da vida, pois a sua gravidade é considerada um ataque direto aos princípios mais fundamentais da Torá. Anusim, do hebraico forçados, são os descendentes de judeus que foram obrigados a se converter ao catolicismo durante a Inquisição na Península Ibérica, mas se mantiveram sua fé judaica em segredo. A violação dos mandamentos. Do ponto de vista da lei judaica, os anusim, ao serem forçados a realizar rituais cristãos ou a se converterem publicamente, estavam violando, pelo menos em aparência, alguns dos 10 mandamentos. O mandamento mais diretamente afetado seria: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. A conversão forçada e a participação em missas e rituais cristãos seriam consideradas atos de idolatria, avodas ara. Os princípios da Torá aplicados ao caso. A Torá e a tradição judaica não ignoram o sofrimento de pessoas em situações extremas. Para lidar com esses casos, a Halakha se baseia em princípios que justificam as ações dos anusim e evitam que sejam condenados. Pikuach nefesh, salvar uma vida, este é o princípio mais importante na lei judaica. A Torá permite a violação de quase todos os mandamentos para salvar uma vida humana. Se um judeu é ameaçado de morte, ele deve violar a maioria dos mandamentos para se manter vivo. O Talmud, inclusive, menciona que alguns grandes sábios fingiram apostasia para salvar suas vidas. Exceção à regra. Conforme mencionado na resposta anterior, há apenas 3 mandamentos que não podem ser violados, mesmo sob ameaça de morte: idolatria, derramamento de sangue, assassinato e certas relações sexuais proibidas. A questão dos anusim, no entanto, é tratada de forma particular. Embora a conversão forçada pudesse ser vista como idolatria, a coação extrema e o fato de manterem a fé secreta os absolve da culpa. A ação não era uma escolha voluntária, mas um ato de autopreservação. Coerção. O judaísmo faz uma distinção clara entre um ato voluntário e um ato cometido sob coerção. Os anusim agiram sob ameaça de tortura e morte, o que os isenta da responsabilidade religiosa por suas ações públicas. Em resumo, os anusim, embora tenham sido forçados a violar os mandamentos externamente, não são considerados pecadores pela lei judaica. Suas ações foram justificadas pela necessidade de salvar a vida, e sua fé secreta demonstra uma fidelidade heróica à Torá. Muitos anusim e seus descendentes são vistos como um exemplo de perseverança e fé. A idolatria cometida sob coerção extrema não é vista como uma violação grave e imperdoável, porque não reflete uma crença sincera na idolatria, mas sim uma reação do medo e um esforço para preservar a vida. A lei judaica distingue entre um ato voluntário e um ato cometido sob ameaça de morte. A violação das proibições de idolatria, assassinato e incesto só é considerada uma transgressão capital quando o indivíduo age de forma voluntária e consciente. No caso dos anusim, as suas ações externas, como participação em rituais católicos, eram forçadas e não uma expressão de fé. O seu coração e a sua alma permaneciam fiéis à Torá e a Deus, um fato demonstrado por eles arriscarem suas vidas para manter a sua identidade judaica em segredo. A decisão de sacrificar a própria vida em vez de cometer esses 3 pecados é um ato de heroísmo, mas a lei judaica não exige que a pessoa o faça se for para salvar a vida. O princípio do Pikuach nefesh, a preservação da vida, é o valor mais importante na lei judaica. A atitude daqueles que, sob a Inquisição, preferiram morrer a se converter ao catolicismo, de fato, não violou o princípio de Pikuach nefesh, a preservação da vida. O princípio de Pikuach nefesh afirma que uma pessoa deve violar quase todas as proibições da Torá para salvar sua vida. No entanto, há 3 exceções que, segundo a lei judaica, não podem ser violadas nem mesmo sob ameaça de morte.
Idolatria, assassínio, certos atos sexuais proibidos. O judaísmo considera que, nesses casos, o indivíduo deve sacrificar a sua vida, Kiddush Hashem, em vez de cometer o pecado. O ato de se converter ao catolicismo, especialmente na era da Inquisição, era visto como um ato de idolatria, pois envolvia a adoração de imagens e a aceitação de doutrinas que negavam o monoteísmo puro. Portanto, os Anussim que escolheram a morte em vez da conversão foram considerados heróis e mártires. A sua decisão, em vez de ser uma violação da lei, foi vista como o cumprimento de um dos preceitos mais elevados da fé judaica, a santificação do nome de Deus. Eles demonstraram que a fé é mais importante do que a vida física, um princípio que se aplica especificamente a esses 3 pecados. Os que se converteram publicamente, mas mantiveram a fé em segredo, são vistos com compaixão e não são condenados, pois agiram sob coação. Mas aqueles que deram a vida são tidos como exemplo de fidelidade e heroísmo. A fidelidade e o respeito ao reconhecimento da unicidade de Deus são fundamentais no judaísmo, servindo como pilar central que sustenta a relação entre o ser humano e o Criador. A importância desses princípios se manifesta em vários níveis. Base da aliança. O reconhecimento da unicidade de Deus, monoteísmo, é o primeiro dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus. Este não é apenas um mandamento, mas a fundação sobre a qual toda a aliança entre Deus e o povo de Israel foi construída. A fidelidade a esse princípio é a forma de o povo de Israel cumprir sua parte da aliança, que promete a Deus sua lealdade exclusiva. 2. Ação e coerência. A unicidade de Deus implica que Ele é a fonte única de toda moralidade, justiça e verdade. A fidelidade a Ele significa viver uma vida coerente com seus mandamentos, refletindo seus atributos divinos. Se Deus é justo, o ser humano deve agir com justiça. Se Deus é misericordioso, o ser humano deve ser misericordioso. A fidelidade não se limita à crença, mas se manifesta em ações que alinham a vida diária com os valores divinos. 3. Evitar a idolatria. O reconhecimento da unicidade de Deus é o antídoto para a idolatria. A idolatria, no judaísmo, não se resume apenas a adorar estátuas. Ela se estende a qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus, como poder, riqueza, fama ou ideologias. A fidelidade a Deus garante que Ele permaneça como a prioridade suprema, impedindo que outras coisas assumam um lugar central na vida de uma pessoa. 4. Santificação da vida. A fidelidade a Deus é vista como o caminho para a santificação da vida. Quando uma pessoa reconhece a unicidade e a soberania de Deus, cada ato, comer, trabalhar, orar, etc., pode ser levado a um ato de serviço divino. A fidelidade transforma o cotidiano em uma forma de adoração, infundindo um senso de propósito e significado em cada ação. Em última análise, a fidelidade e o respeito à unicidade de Deus são a essência da relação com o divino no judaísmo. Elas estabelecem a base da fé, direcionam a conduta moral e oferecem um caminho para uma vida com propósito e significado, conectada à fonte de toda a existência. De acordo com o judaísmo, a resposta é sim. Deus é o único ser que é intrinsecamente divino e santo. Essa é uma crença central e fundamental na Torá e em toda a tradição judaica. A unicidade de Deus é uma das principais razões pelas quais o judaísmo proíbe a idolatria. Não há outros deuses, semideuses ou entidades divinas além dele. A santidade, do hebraico, Kadosh, de Deus significa que ele é completamente separado, acima e além de tudo que é físico e mundano. Ele é a fonte de toda a santidade no mundo. Embora pessoas, lugares e objetos possam ser considerados santos no judaísmo, por exemplo, a terra de Israel, o Shabat, a sinagoga, sua santidade não é inerente. Ela é derivada, concedida por Deus, e pode ser perdida se não for mantida. A santidade de Deus, no entanto, é eterna, imutável e absoluta. A divindade e a santidade absoluta são atributos que pertencem somente a Deus. A divindade, por sua própria definição, é a essência de Deus e não pode ser atribuída a nenhum ser humano ou criação. Quanto à santidade, a distinção é mais sutil. A santidade inerente e perfeita pertence apenas a Deus. No entanto, a santidade pode ser conferida ou atribuída a seres e objetos por Deus. Anjos,
arcanjos e serafins. Esses seres celestiais são descritos na tradição judaica como servos santos de Deus. Eles são puros, não têm livre-arbítrio da mesma forma que os humanos e cumprem a vontade divina. Sua santidade deriva de sua proximidade e serviço a Deus. No entanto, eles não são inerentemente divinos ou tão santos quanto Deus. Seres humanos. Os seres humanos são únicos no judaísmo por terem o potencial de alcançar a santidade. A Torá ordena: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Isso não significa que os humanos possam se tornar divinos, mas sim que, através de suas ações, podem emular as qualidades de Deus e santificar a si mesmos e ao mundo ao seu redor. A santidade humana é alcançada por meio do cumprimento dos mandamentos, da ética e da moralidade, mas sempre como uma reflexão da santidade divina, e não como uma posse intrínseca. Em resumo, a divindade e a santidade total e absoluta são exclusivas de Deus. Outras criaturas, como anjos e humanos, podem alcançar um nível de santidade, mas essa santidade é sempre um reflexo ou uma atribuição que vem de Deus, e não uma qualidade própria ou inata. O quinto mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, é único porque estabelece uma conexão direta entre o dever do ser humano para com seus pais e seu dever para com Deus. Embora ele trate de uma relação interpessoal, a tradição judaica o inclui na primeira tábua dos 10 mandamentos, que se concentra na relação entre o ser humano e Deus. A razão para essa classificação é que os pais são considerados parceiros de Deus na criação. A visão judaica tradicional ensina que a criação de uma pessoa envolve 3 parceiros: o pai, a mãe e Deus. Os pais fornecem os componentes físicos do ser humano, enquanto Deus insufla a alma e a vida. Honrar os pais, portanto, não é apenas um ato de respeito ou gratidão, é uma forma de honrar e reconhecer o papel de Deus em nossa existência. Ao reconhecer o papel de nossos pais como transmissores da vida, estamos, em última análise, honrando o Criador que é a fonte de toda a vida. Desonrar os pais seria desonrar um dos principais canais, através dos quais Deus nos trouxe ao mundo. Essa interpretação eleva o mandamento a um status espiritual, tornando uma obrigação sagrada, e não apenas uma norma social. Segundo a Torá e a lei judaica, o quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, é um dos mais importantes e extensos. Embora seja uma obrigação séria, a sua aplicação não é absoluta e possui limites bem definidos. Em geral, o mandamento de honrar os pais não pode ser violado. No entanto, as circunstâncias em que ele pode ser ignorado ou até mesmo desobedecido estão diretamente relacionadas à prioridade da obediência a Deus. Obediência a Deus acima dos pais. A principal hipótese para desobedecer a este mandamento é quando os pais pedem ao filho para violar a lei de Deus. A regra fundamental é que a obediência a Deus tem primazia sobre a obediência aos pais. A tradição judaica ensina que, se um pai ou mãe pede ao filho para fazer algo que a Torá proíbe, ou para não fazer algo que a Torá ordena, o filho deve desobedecer aos pais. Exemplos dessa regra: violação do Shabat. Se os pais pedem ao filho para trabalhar no Shabat ou para acender a luz, o filho deve recusar. Comer alimentos não kosher. Se os pais insistem que o filho coma alimentos que a Torá proíbe, o filho deve recusar. Violação de leis morais. Se os pais pedem ao filho para mentir, roubar ou cometer qualquer outro pecado, o filho deve desobedecer. A razão para isso é que tanto os pais quanto os filhos são servos de Deus, e a obrigação do ser humano é, antes de tudo, para com o seu Criador. A Torá ordena a honra aos pais, mas não a obediência cega. Limites à honra, a dignidade do filho. Embora o mandamento seja rigoroso, ele não exige que o filho se rebaixe ou aceite a humilhação. A lei judaica proíbe que os pais ordenem ao filho que execute tarefas degradantes que causem vergonha pública, como pedir esmolas na rua. A dignidade do filho também é um valor a ser protegido. Em resumo, o mandamento honra teu pai e a tua mãe é um dever sagrado. Contudo, ele tem uma condição primordial: a honra e a obediência a Deus estão sempre em primeiro lugar. Se os pais, mesmo sendo conhecedores da vontade de Deus, deixam de adorá-lo e praticam a idolatria ou se convertem a outra religião, o filho ou a filha não só podem como devem desobedecer ao quinto mandamento de honrá-los no que diz respeito a essas práticas. A lei judaica, Halaká, estabelece que o dever de honrar os pais tem um limite inegociável: a autoridade de Deus.
Pois, tanto filhos e filhas quanto teus pais são obrigados a honrar a Deus. Isso significa que a obrigação de honrar e obedecer a seus pais é válida apenas se os pedidos e as ações deles estiverem alinhados com a vontade de Deus. Se os pais ordenam ou dão o exemplo de uma transgressão, como a idolatria, que é a maior ofensa na Torá, o filho deve se recusar a seguir esse caminho. Em resumo, a honra aos pais é um dever sagrado, mas ele é condicionado à fidelidade de ambos a Deus. A lealdade de um judeu a Deus é sempre a prioridade máxima e incondicional. A segunda tábua de pedra dos 10 mandamentos contém os deveres do ser humano para com o seu próximo, formando a base da moralidade e da justiça social na Torá. Esses mandamentos são os seguintes: os mandamentos da segunda tábua. Não matarás. Este mandamento estabelece o valor absoluto da vida humana. A sua violação é considerada a mais grave ofensa contra o próximo e contra Deus, que é a fonte da vida. Não adulterarás. Este mandamento protege a santidade do casamento e da família, que são as unidades fundamentais da sociedade. O adultério é visto como uma traição à lealdade conjugal e uma ameaça à estrutura familiar. Não furtarás. Este mandamento protege o direito de uma pessoa à sua propriedade e estabelece o respeito pela propriedade alheia. A tradição judaica interpreta este mandamento tanto no sentido de roubo, furto, quanto no de sequestro. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento proíbe a mentira e a calúnia, especialmente em contextos legais, para proteger a justiça e a reputação das pessoas. O falso testemunho pode levar à condenação de um inocente. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Este mandamento é único porque trata de um desejo ou pensamento, não de uma ação. Ele proíbe a inveja e a cobiça, que são consideradas a raiz de muitas transgressões, como o roubo e o assassinato. A lei judaica ensina que a paz interna e a satisfação com que se tem são essenciais para uma vida moral. Os mandamentos da segunda tábua, aqueles que governam a relação entre as pessoas, podem, e em certas circunstâncias devem, ser violados. A principal exceção para essa violação é o princípio de Pikuach Nefesh, que significa a preservação da vida humana. O princípio de Pikuach Nefesh, a lei judaica, Halaká, ensina que quase todos os mandamentos da Torá podem ser desobedecidos para salvar uma vida humana. A vida é considerada o valor mais sagrado, superando a obediência à maioria das leis. Os mandamentos da segunda tábua, não matarás, não adulterarás, não furtarás, etc., são proibidos. No entanto, se o cumprimento rigoroso de um desses mandamentos resultasse na perda de uma vida, o mandamento deve ser violado. Exemplos de exceções: não matarás. Embora a proibição de matar seja absoluta, há exceções como legítima defesa. Se a vida de uma pessoa está em risco, ela pode agir para salvar a si mesma, mesmo que isso resulte na morte do agressor. Não furtarás. Se uma pessoa está morrendo de fome e a única forma de salvá-la é roubando um pão, a lei judaica permite o roubo para salvar a vida. O roubo é uma transgressão, mas a preservação da vida é uma prioridade maior. Não adulterarás. A lei judaica permite a violação do mandamento de não adulterarás para salvar uma vida. Por exemplo, se uma pessoa for coagida a cometer adultério sob ameaça de morte, ela deve fazê-lo para salvar sua vida. As 3 exceções absolutas. É importante notar, no entanto, que há 3 mandamentos que não podem ser violados para salvar a vida. 2 desses mandamentos são da primeira tábua e um da segunda. Idolatria, adorar outros deuses. Relações sexuais proibidas, incesto e adultério, em algumas circunstâncias. Derramamento de sangue, assassinato de uma pessoa inocente. O assassinato de um inocente é a única proibição da segunda tábua que é absoluta. A lógica é que a vida de uma pessoa não tem mais valor que a de outra. Você não pode tirar a vida de uma pessoa para salvar a sua. Em resumo, a maioria dos mandamentos da segunda tábua pode ser violada em situações de Pikuach Nefesh. A única exceção é o mandamento de não matar uma pessoa inocente.